Então vamos para mais um Milley Report, atualizando vocês dos últimos 2 meses aí de dados da economia argentina. Basicamente só tenho notícias boas, exceto uma, vamos conversar sobre isso. E qual é o resumo? PIB subindo 7,7% no acumulado dos últimos 12 meses, inflação caindo para... Cadê a inflação? Tá aqui. Quase uma piada não intencional. Cadê a inflação? Caindo de um repique importante que aconteceu em março, de 3,7% e depois 2,8% em abril. Já vou explicar por que isso aconteceu. Para de volta, 1,5%, que é a menor taxa em anos. E o dado ruim, estranho aqui, é uma alta do desemprego. Isso aqui é a taxa de pessoas empregadas. Então, quanto mais alto, melhor, obviamente. 44,3%, 44,8% foi os primeiros 2 trimestres de 2024, durante a crise deles. E, embora tenha retornado a 45,7%, teve uma queda agora que tem tudo a ver com o retorno do câmbio flutuante, que gerou uma incerteza temporária na economia, que é refletida nessa explosão de inflação, e que então segurou empregos, mas que nós vamos ver no próximo relatório de empregos, que já vai se dissipar bastante. Infelizmente, o próximo relatório de empregos deve sair em agosto, setembro, porque ele é trimestral, então como o segundo trimestre acabou de se encerrar, a gente vai ver isso lá provavelmente lá em agosto e vamos ver. Mas fora isso, basicamente só boas notícias da Argentina. Teve inclusive a troca de presidência do Mercosul, saiu da Argentina, infelizmente agora foi para o Brasil, e tem várias sinalizações ali importantes de, quem sabe, uma briga da Argentina com o Mercosul indo para frente, vamos ver. Vamos lá. Então primeiro, como eu falei, PIB acumulado, esse aqui é o EMAI, tudo dados do INDEC, né, que é o Departamento de Estatísticas argentino, acumulado de 7,7% nos últimos 12 meses. E é fascinante ver como a narrativa estatista esquerdista mudou ao longo do tempo. Porque primeiro assim, não, Milei vai destruir a economia da Argentina, pode me cobrar, não, porque vai ser horrível, blá, blá. Aí beleza, aí começou, né, os primeiros meses, caiu de fato, eles falaram, tá vendo? Aí quando melhorou tudo, eles falaram, agora voltou para o primeiro lugar, agora voltou para onde estava antes. Foi um ano aí para voltar onde estava antes. Aí quando subiu um pouco mais, eles falaram, não, também, né, quando você sai de uma crise, naturalmente vai ter uma alta econômica um pouco maior. Até aí, né, também qualquer um faz. Aí agora que está crescendo 7,7% acumulado nos 12 meses, e certamente vai subir nos próximos meses em que for saindo, isso aqui eu imagino que vai tocar uns 10%, a narrativa da esquerda agora é mentira. É mentira. Simplesmente. Não tá acontecendo, e é isso. É legal ver o cope deles mudando ao longo dos meses, e certamente olhando para frente vai ser muito melhor ainda. Já vamos entrar no breakdown econômico aqui de setores, mas vocês conseguem ver nos relatórios deles, inclusive os relatórios por área e tudo mais, mas eu acho que não é tão relevante isso aqui. Eu quero ver algumas outras coisas em específico. Agora, a inflação também voltou a cair. Por que a inflação deu um pico e voltou a cair de novo? Por que acontece? A gente consegue ver isso, inclusive, no próprio preço do peso argentino em relação ao dólar, né? O que acontece é que até abril, maio, você tinha um preço controlado. E isso significa que você não tem um preço real do dólar. Você não tem um preço real do dólar em relação ao peso, ou peso em relação ao dólar, porque era um preço controlado pelo governo, o que afasta investimentos, o que gera incertezas e tudo mais. Mas era uma infelicidade necessária naquele momento, porque as reservas de dólares não eram suficientes para cobrir toda a demanda. Então, se você soltasse o negócio, você poderia falir instantaneamente. E o grande esforço do Milei no segundo semestre de 2024 foi montar as reservas necessárias para isso. O primeiro semestre foi ali ajuste, corta gasto, parar a impressão de moeda e tudo mais. O segundo semestre eu definiria ele como, além de continuar todos esses processos, também começar a trazer as reservas de dólares para poder ter um câmbio flutuante. Então, quando foi então iniciada essa conversa de, vai ter um câmbio flutuante mesmo, muitas pessoas razoavelmente se preocuparam que, tendo um câmbio flutuante, não ia aguentar, não ia ter reservas, o negócio ia falir, quebrou, já era e tudo mais, e muita gente fugiu do peso para o dólar, o que gerou, obviamente, fuga de capitais e gerou inflação. Então a gente consegue ver que o peso saiu aqui de 1.200, mais ou menos, para praticamente 1.400 em questão de 2 meses. Fim de fevereiro estava ali em 1.200, que era o preço que ele estava ali relativamente estável nos últimos meses, para... E esse aqui é o paralelo, tá? Não é do governo, isso aqui é o que de fato estava acontecendo. Para 1.400, mas assim que o câmbio foi colocado em câmbio solto, câmbio livre, e todo mundo viu que tá tudo bem, não temos nenhum problema,
ele rapidamente valorizou de 1.400 para 1.150, estabilizou ao redor de 1.200 agora, e agora você tem uma inflação ainda acontecendo, que vai desvalorizando, porque o diferencial de inflação em relação da inflação do peso em relação ao dólar vai ter uma desvalorização natural, toca. Mas isso aqui gerou, essa desvalorização do peso gerou uma crise de inflação momentânea ali, que a gente vê em março e abril, que foi chato de ver, infelizmente, é porque a gente tava vendo tudo caindo, aí vem esse março aqui, você fala, pô, tá chovendo no desfile, né? Foi por causa disso. E a gente já vê nas estatísticas de inflação que passou. Inclusive, agora a inflação bateu 1,5, primeiro número abaixo de 2 em acho que 5 anos, alguma coisa assim. E também reflete o fato de que o crawling peg, que é uma desvalorização automática do peso, que acontece a 1% ao mês por motivos muito longos aqui para explicar, mas no fim das contas é porque você vai ter uma inflação e você tem que fazer isso para manter as reservas. É uma coisa temporária, eles vão tirar, inclusive era 2%, já baixaram para 1%. Então, se o crawling peg é 1%, você tem 1% de inflação contratada. Então, na verdade, você tem 0,5% aqui. E isso vai caindo ao longo do tempo. E quando a gente olha, inclusive, os itens individuais, cadê isso? Tá lá em cima. Eles separam isso. Então, a gente tem acúmulo de 12 meses, acúmulo do ano, 13%. E quando a gente vê nos itens individuais, roupa 0,9%, alimento 0,5% e... bebidas alcoólicas também, vinhozinho importante, 0,6, equipamentos domésticos 1,4. Então, as coisas mais de transporte, as coisas mais do dia a dia, do povo, do trabalhador mesmo, estão abaixo da média. O resto é educação, obviamente vai ser importante, mas assim, restaurantes, comunicação, puxou para cima, tá. Agora, de resto, o dia a dia aqui tá abaixo. Inclusive, se você lembrar que o crawling peg, essa desvalorização automática, é 1%, então, em dólar, que é o que o argentino de fato usa no dia a dia, um ponto importante para as pessoas entenderem. A Argentina já está de facto, na prática, dolarizada. Existe só a fantasia de um peso. Então, todo mundo, os negócios, as empresas, as lojas, até a vendinha do José ali na esquina, tem a sua planilha toda em dólar. É só que no fim das contas, na hora de colocar o preço, ele multiplica pelo câmbio do dia e coloca o preço. Mas ninguém mais calcula as coisas em peso. A moeda, em efeito, é o dólar. Então, se você tem uma desvalorização automática de 1% e a inflação específica daquela coisa foi abaixo de 1%, em dólar você teve deflação. O que me leva à notícia, que está aqui em algum lugar, agora boa sorte para mim achar, de aqui. A cesta básica de alimentos está em deflação na Argentina, em dados de maio, já. Que a cesta básica é o que eles consideram que é o que você precisa no dia a dia. Então, né? Já temos boas notícias aqui e a inflação deve voltar a cair nos próximos meses. Aí é o que é razoável esperar, as projeções estão nisso. Porém, é esse pico de inflação que gerou esse aumento de desemprego temporário, porque isso aqui é medido em trimestres. Então, esse primeiro trimestre aqui vai capturar esse aumento do dólar até aqui. Então, quando ele foi até 1.300, o peso foi até 1.300. Ele ainda vai a 1.400 e depois cair em maio, junho e julho. Abril, maio e junho, aliás. Então, por que isso aqui gera desemprego? Porque não só você tem esse medo do peso ir para as cucuia, falar, cara, não sei se esse negócio de livre câmbio vai funcionar e tudo mais, você tem medos em geral em relação à economia. Então, o que aconteceu aqui? Eu conferi isso com meus contatos na Argentina. O que aconteceu aqui foi o que eu chutei quando eu vi esse número, que é o pessoal ficou com medo de contratar. Que a qualquer momento você tem gente saindo e entrando das empresas. Então, empresários em janeiro, fevereiro e março, especialmente fevereiro e março ali, os caras falaram, quer saber? Antes da gente contratar um novo pessoal, que giro normal, você tem ali 20, 30 funcionários, você vai ter um saindo todo mês. Esses empresários médios e pequenos olharam e falaram, cara, vamos dar uma segurada. Vamos ver o que vai acontecer primeiro. E aí, voltar a contratar. Tanto que se você vê que o número de demissões não subiu. Você tem o número de demissões orgânico de todo mês numa economia normal. O número de contratações que caiu, que reflete esse medo de, pô, e aí, né? Então isso aqui vai se dissipar ali em abril, especialmente maio e junho. Então quando sair o próximo relatório de emprego lá em agosto, setembro, nós vamos ver isso aqui. Então teve esse percalço aí, dores da vida de uma adaptação, mas vai dar tudo certo. Agora, quando a gente olha os dados mais granulares da economia, a gente também vê coisas muito boas. Porque, assim,
não só a gente tem a economia argentina crescendo ali, cadê o 7,7% lá, bonitão. Não só a gente tem isso, é um crescimento basicamente de PIB privado. O Brasil está tendo 2,9% acumulado nos últimos 12 meses, mas é basicamente gasto público. Aumento de funcionalismo, aumento de auxílios, aumento de gasto. Se você tira, inclusive, agro, né, isso teve no primeiro trimestre, eu devia ter puxado esse dado aqui, mas agora já foi. No primeiro trimestre o Brasil cresceu significativamente. Agora, se você tira agro, é tipo assim, agro cresceu 12, serviços cresceu 0,2, indústria cresceu 0,1, ou indústria cresceu 0,2, serviços cresceu 0,1. É uma coisa boba, assim. Então, você tira agro, desaparece o crescimento praticamente inteiro. Então, a gente tem um crescimento do Brasil na trapaceada, basicamente. Eles estão tendo esse crescimento histórico com força privada, basicamente. E não só isso, quem acompanha mais o meu conteúdo, quem manja mais de economia, sabe que a formação bruta de capital é a estatística mais... Se você fosse olhar uma estatística do país para decidir tudo sobre na economia, eu acho que se você olhasse qualquer uma assim, eu olharia a criminalidade. Mas na economia, eu olharia essa, formação bruta de capital fixo. Quanto está sendo investido no país, porque o PIB é gasto privado, gasto público, saldo da balança comercial e quanto está sendo investido. Isso é o investimento em maquinário, em indústria, em construção, em tornar o país mais produtivo. Então, quantos por cento do PIB é isso? Se você for ver Indonésia ou Índia, que estão crescendo violentamente, Índia agora é o país que mais cresce no mundo, você vai ver ali uns 30% do país, do PIB do país é formação bruta de capital fixo. Se você for olhar um país assim meio piada, tipo assim o Brasil, você vai ver ali 15%. Então você fala, pô, qual que é a diferença entre ser um dos países que mais cresce no mundo e tropeçar de lado que nem um bêbado? É 15% do PIB, mais ou menos. Então quando você vê, claro, vai ter vários fatores no meio que alteram isso. É bem mais complicado que isso, mas né, não temos uma hora aqui para discutir. Isso vai ser outro vídeo. Agora, quando a gente vê a formação de capital fixo do país subindo 32%, isso aqui é para comemorar. Significa que não só você está tendo um aumento de PIB de consumo, você está tendo um aumento de PIB por gente falando, vamos construir indústria, vamos comprar máquina, vamos ser mais produtivo. E isso é a riqueza do futuro. E notem, nós estamos vendo isso no primeiro trimestre de 2025, quando estava acontecendo essa crise aqui. Quando estavam acontecendo dúvidas na economia sobre se é uma boa ideia contratar agora ou vamos ver depois. Então, se no meio dessa incerteza toda nós estamos vendo esse tipo de número de aumento de investimento na economia, o que nós vamos ver quando sair o segundo trimestre aqui? Podem ficar hypados, gente, porque isso aqui vai ser bom. Isso aqui é talvez a estatística mais importante para o médio e longo prazo da Argentina. E, obviamente, consumo privado também subindo 11%, que mata aquela mentira da esquerda. Porque a esquerda tinha essa mentira também de assim, ah, não, mas é porque a inflação está caindo porque o povo está morrendo de fome, né? Então, se o pessoal para de comer, a inflação cai. Não, o consumo privado subiu. Confio que eles vão aprender isso. Não, eu acho que eles vão continuar a mesma mentira mesmo e vai ter gente continuando caindo. Inclusive, por isso que eu faço esses vídeos aqui, para vocês terem as informações e saberem responder quando isso acontecer perto de vocês. Pobreza. Daqui a pouco a reclamação da esquerda vai ser assim, pô, é que a pobreza caiu muito, aí agora o argentino ele não sabe mais o que é ter humildade. Daqui a pouco essa vai ser a reclamação dos caras. Isso aqui é o Nowcast de pobreza, feito pelo Martim Gonzalez Rosada, e as bolinhas em azul e vermelho são o que de fato aconteceu, o verde era a projeção. E quando isso aqui estava caindo, a esquerda falava, não, isso aqui é uma projeção, isso aqui é só uma projeção, isso aqui é tudo mentira. É óbvio que é mentira. Isso aí o cara só inventando as coisas pra vocês, aí, E eu tinha que responder, não, mas é que o cara tá fazendo a projeção com os dados que saem. Tipo, existe o cálculo de pobreza, toda a estimativa de pobreza de qualquer país, exceto, tipo, sei lá, Vanuatu, é uma estimativa, porque você não sai na rua perguntando pra todo mundo se ele é pobre ou não. Você faz uma estimativa baseada nos dados que você tem. Todo país funciona assim. Então o que ele estava fazendo é fazendo cálculo ao vivo com os dados que tinha e fazendo uma estimativa. E aí quando saiu os dados oficiais, a curva mudou um pouquinho, tinha uma margem de erro, mas a direção geral era basicamente a mesma. Ele ficou muito perto do resultado final. Então a estimativa atual de pobreza dele é de 33,7%, caindo aqui 0,7, 0,8% ao mês. Notem que a curva muda de ângulo, né? Porque uma das coisas é essa explosão que é a crise inflacionária que foi causada pelo governo socialista anterior. Aí, conforme você vai resolvendo, ela cai como subiu. Então, uma vez que você resolve isso, que é
quem foi para a pobreza por causa de inflação, por várias coisas, você tem uma segunda pobreza que é mais difícil, que é a pobreza de desemprego, pobreza por falta de educação técnica, pobreza por falta de investimento em geração de empregos num X lugar. Sabe? Uma coisa é você baixar desemprego, porque você tem um monte de indústria ociosa que não estava contratando, agora contrata, beleza, as máquinas já estão lá, é só contratar todo mundo e blá, blá. Aí chega um ponto que você fala, pô, todo mundo que tinha experiência com indústria, maquinária, etc., tá contratado. Agora tem que contratar mais gente, mas também agora tem que treinar os caras. Pô, agora tem que abrir novas empresas. Então, essa segunda, terceira, quarta, quinta fase é mais difícil. Você não vai ter uma queda linear, você vai ter uma queda mais assintotando ali para uns 2, 3%, que é o padrão de uma economia super desenvolvida, que está girando bem, vai ter um desemprego ali de 2, 3%, que a qualquer momento sempre tem alguém que apareceu, encheu a cara de vinho, apareceu no trabalho completamente na Disney das ideias na terça-feira e foi demitido. Acontece, né? Quem nunca? Agora a gente está vendo essa queda, 33,7%, e já é menor do que o menor ponto do Fernandes. E voltando para trás, o menor ponto antes disso era lá em 2018, 2019. E na taxa que está caindo aqui de 0,7%, 0,8% ao mês, que é o que eu acho que vai se manter, a gente tem uma queda aí de 10% no próximo ano. Então, em julho de 2026, quando já estivermos quase na iminência da eleição presidencial aqui no Brasil, eles vão estar numa pobreza aí de 23%, que é a menor da história deles. O que eu acho que vai influenciar no debate aqui, sim, porque eu espero que o candidato de direita fale pro Lula, Lula, você prometeu acabar com a pobreza, acabou com a pobreza da Janja. Eu vou acabar, porque nós vamos fazer a mesma coisa que aconteceu na Argentina. Vamos meter a motosserra em tudo, um monte de reforma, e agora eles estão com a menor pobreza da história deles. Você prometeu e não entregou. Prometeu picanha e entregou abóbora. Eu vou entregar mesmo. Esse momento vai acontecer? Convenhamos que eu acho improvável, mas seria engraçado. E a gente também tem os dados do Ministério do Capital Humano deles, mas essa é a projeção indo para frente. Como eu falei já, deflação na cesta básica. Preços maioristas, isso aqui é preço no atacado. Então, maio de 2025 já tem deflação. Então, por que eu trouxe isso? A gente teve inflação ali atrás? Teve. Maio teve essa inflação aqui, que é 0,5 em dólar, 1,5 em peso argentino. Mas se os preços no atacado já estão em deflação, quem que está comprando atacado? Quem vai vender? Quem está comprando atacado em maio? Quem vai vender no varejo em junho? Então, se a gente já está vendo deflação aqui, significa que a gente vai ver, muito provavelmente, uma inflação mais baixa vindo em junho aí, que a gente vai receber dados provavelmente lá no meio de julho. Tem alguns trackings real-time aí que estão dando uma direção boa, mas calma, vou fazer isso aqui. Mas é um dado bom. Índice de salários, também outro dado muito bom, de abril, notem. Por mais que março e abril tenham visto escaladas de inflação, ainda assim salários cresceram 3,4%, contra o índice de geral de preços de 2,8%, contra a cesta básica de 1,3%. Notem, a cesta básica sempre está abaixo da inflação. Né? São outras coisas que estão puxando a inflação. Não é linear, não é homogênea a economia. Salários continuam subindo acima da inflação aqui, 2,1% em um mês. Cara, pesado isso aqui. Consumo privado. Esse aqui, o Ramiro Castanheira também tem um bom acompanhamento aqui. Eu recomendo a página dele no Twitter. Olhando no índice de 100 pontos, né? Consumo do Milei já está voltando ali para níveis de 2017. Então, de novo, morre a narrativa da esquerda de que a inflação está caindo porque o consumo caiu. Não que eles vão se importar com isso. E dados, menos 50.600 funcionários públicos desde o começo do governo Milei. Né? Demorou um tempo ali no começo para começar o Afuera, mas o Afuera está sendo dado. A gente tem uma redução aqui, se você for ver ano a ano, de um pouquinho mais de 31 mil funcionários públicos por ano sendo demitidos. Então, se a gente colocar mais 3 anos nessa tendência, 2 anos e meio, tem mais uns 60 mil, 70, 80 mil aqui para ir de Afuera. E é uma das coisas que está puxando, né, o grande corte de gastos deles. Muito bonito. E o fato de que a gente vê isso linear e não são pauladão assim, mostra que, suposição minha, mas é o que é razoável ver aqui, eles estão indo pelo orgânico. Então, sim, tá tendo demissões, mas não alguma coisa massiva, mas sim coisas mais pontuais consistentemente, o que mostra uma metodologia mais clara, quer dizer, não tá sendo aquela parada que nem o Elon Musk fez, demite 80% disso aqui, tá, tchau. Não que eu seja contra isso, só tô falando, métodos diferentes.
Tá sendo isso, mas tá sendo, vamos fazer umas revisões com calma, vendo que não precisa imediatamente, afuera, e depois vamos rodando pra frente. E também deve ter um orgânico aqui de pessoal aposentando, tudo mais vai saindo, a gente não contrata novo, então naturalmente vai caindo, que é o que o Guedes fez. Atividade da construção, também alta de 26%. E por que eu estou puxando a atividade de construção e depois aqui produção industrial 8%? Porque isso aqui é diferente, tipo assim, pesca, certo? Para atividade de construção subir isso aqui, e era uma das coisas que mais estava demorando para subir, você tem que ter o retorno do mercado de crédito, porque construção vai ter um monte de crédito para você, seja para você erguer o prédio ou para vender para alguém, né? A pessoa não vai ter à vista para comprar. Você tem que ter uma confiança muito grande na economia, porque entre você falar assim, pô, abre o mato, vamos fazer um prédio e vender, é 2 anos. Então você tem que falar, cara, eu acho que daqui 2 anos vai estar tudo certo sim, vamos conseguir entregar. Vão me pagar, vai estar tudo certo. Então isso aqui é indiretamente também um bom indicador de retorno de crédito, de estabilidade econômica, de confiança. Então o fato de que você tem ano a ano uma alta de 26% do setor de construção é um excelente indicador. Indústria também é isso, num nível menor, porque indústria você vai ter capacidade ociosa. Então se você tem uma indústria com capacidade de produzir 100 coisas, você pode falar, ó, vamos escantear o negócio aqui, baixar para 50, o resto a gente deixa ele encostado e a gente pode voltar. Beleza, você tem essa maleabilidade. Você não tem essa maleabilidade com construção. Então, isso aqui é bom. Energia. A desburocratização, a atração de investimentos do Milei fez com que eles batessem recorde de produção de petróleo e gás, obviamente completamente ignorado nas manchetes brasileiras. Em breve eles estão exportando pra gente, cara. Aliás, eles já estão um pouquinho, mas em breve eles vão ser um parceiro muito significativo nisso, pode esperar. E a PwC, uma das grandes empresas de consultoria internacionais, das Big Four, falou, olha, a Argentina vai crescer, vai ter foco em energia, por isso que eu já coloquei em seguida disso aqui, invistam. Então, grandes nomes internacionais já estão olhando para tudo isso aqui falando, ok, nós tínhamos a promessa. Prometer tá aí, todo mundo promete. Eu fiquei alguns anos prometendo o vídeo de 29, todo mundo lembra do meme. Agora, entregar é outra história. Então estamos 1 ano e meio mais, né, para dentro do governo. O cara de fato arrumou a casa, temos a reserva de dólar, o câmbio está flutuando, beleza, pode investir. E a gente está vendo isso muito na SET agora. Eu sei que é um proxy questionável, talvez, mas na SET, para quem não conhece, é uma empresa parceira aqui do Ideias Radicais para te ajudar a sair do Brasil e ir para países onde você vai viver muito mais livre, pagar menos impostos e tudo mais. A gente viu muita gente se interessando na Argentina ao longo do último ano, mas pouca gente querendo ir de fato. Muita gente dando cantada, mas ninguém querendo chamar para jantar. É o que estava acontecendo. Nos últimos meses, a gente viu agora, de fato, a gente falando, não, eu quero ir mesmo. Pagando, tirando a documentação e indo. E, para quem não sabe, também é muito simples ir para a Argentina. Como eles estão no Mercosul, é uma documentação bem trivial de você fazer, antecedentes criminais, mostrar a identidade, acabou. E você tira a sua residência lá e pode ir lá morar lá. Que não só é o país agora mais seguro da América Latina, estou com isso aqui em algum ponto aberto aqui, mas também agora estão liberando os direitos de armas, estão liberando direitos de educação, mais um monte de coisa. Então, para quem está interessado, fica aí a ideia, o link da SET vai estar na descrição do vídeo e nos comentários também. Isto posto, reservas, isso eu estava falando lá atrás. Fazia mais sentido ter falado isso lá atrás, né? Não agora, mas enfim. Reservas em 41,6 bilhões, maior ponto em 2 anos. Então, voltando, né, desfazendo toda a destruição de reservas que os Kirchner fizeram. Um excelente sinal e vai atrair mais investimento. E redução da dívida. Então, os Kirchner somados subiram a dívida da Argentina em 303 bilhões de dólares. O Cambiemos subiu em 61 e o Milei reduziu já a dívida, por enquanto, só até onde estamos até agora, em 34 bilhões de dólares. Então, mas é que tirou crédito do FMI. Existe uma coisa chamada renegociar sua dívida, né? Trocar dívida cara por dívida barata, sabe? Eu não espero que socialistas entendam isso, porque socialista não entende nada do mundo real, mas, de fato, é uma redução da dívida expressiva que vai continuar acontecendo. E lembrem-se que, então, toda vez que você reduz dívida, você está devolvendo esse dinheiro para o mercado de crédito para falar, invista em outra coisa. Então, a outra forma de ler isso aqui é o crédito disponível no mercado privado subiu 34 bilhões de dólares. Mas, Rafael, parte disso seria dívida internacional. Não necessariamente isso vai ficar na Argentina, né? Pode ser que os caras estão pagando para os Estados Unidos. Mas vamos pensar um passo na frente disso. Se você já estava disposto a investir na Argentina, na dívida deles, anos atrás, quando não era Milei, falou, não, o juro tá pagando lá e tudo mais, eu estou disposto a correr esse risco.
Você não tá disposto a investir na Argentina agora que tá tudo certo? Tipo, quando tava tudo pegando fogo, você queria investir. Agora que tá tudo certo, o cara te pagou de volta, o que até pode até te surpreender. Você não vai investir lá de novo? Um pouco esquisito, né? E outra coisa também que eu recomendo que vocês sigam, né, pra quem quer acompanhar mais, segue a página do Sturzenegger. O Sturzenegger é basicamente o afueirador geral da República do Milei, ministro de Desregulação e Transformação do Estado. Espero que da transformação da inexistência dele, mas devagar. Eu não vou nem entrar na timeline dele aqui, porque é muita coisa, mas assim, observem, 3 de julho, desregulação do mercado de gás líquido de petróleo, gás líquido de LP, eu não esqueci o que a sigla significa, assim, ninguém se importa. 3 de julho, mudança do formato de 2 de julho, simplificação da importação de veículos novos, 1 de julho, coisas sobre investimento e tudo mais, e discussão sobre investimento na YPF, que é a estatal de petróleo deles. 30 de julho, decreto sobre de produção de algodão, cara, todo dia no Twitter do cara, dois tweets de tá aqui decreto disso, desregulação disso, simplificamos isso aqui, cara, é lindo de ver assim, às vezes eu tô meio triste, eu abro o Twitter dele pra ficar vendo assim. Praticamente todo dia tem alguma coisa. Então você tem de um lado a reforma macro, que é cortar gastos, superávit, reservas e tudo mais. Depois tem a reforma micro, que é falar assim, cara, todos os nossos setores econômicos são regulados de uma maneira soviética, corrupta, burocrática, mas maluca. Tem que desfazer tudo. Tá bom, vamos lá, uma por uma, vai. Fazer o quê? Né? Você tá cortando grama com a tesoura. Vai levar tempo, e ele tá fazendo. A notícia ruim aqui é que recentemente teve um julgamento nos Estados Unidos sobre a reestatização da YPF, que é a estatal de petróleo da Argentina. Ela foi privatizada muito lá atrás, e em 2012 o governo argentino roubou ela de volta. Eu não vou falar expropriado, porque é um termo bonitinho. Roubou a empresa de volta e falou, 51% vai voltar a ser nacional, acabou. Foi feito pela Kirchner, que está condenada e será presa, porque é uma bandida, e pelo Kicillof, que à época era o Haddad dela e agora é governador de Buenos Aires, que gerou esse problema. Então teve um julgamento lá de, olha, escuta, vocês expropriaram isso de maneira completamente ilegal, então vocês têm que devolver, e tem uma multinha aí, deu um negocinho de uns 17 bilhões de dólares. Mal entendido aqui. Obviamente, me levar a apelar, vamos pra discussão, ele não tem que pagar isso, não tem que bater um pix disso aqui amanhã. Mas é uma dor de cabeça aí pra gente levar pro resto do dia. Ainda vai ser resolvido isso aqui ao longo de vários anos, mas é uma coisa que ficar no radar. Mas é legal, de qualquer forma, existir uma punição pra estatização, pra esse roubo de empresas, para o pessoal entender que isso acontece. E aqui, pra encerrar, teve a passagem da presidência do Mercosul da Argentina para o Brasil. A presidência estava com a Argentina. E o Milei fez um discurso com várias informações ali, que ele até fala, né, geralmente... Eu adoro esse estilo dele. Ele falou, geralmente o estilo nesses fóruns e reuniões não fala muita coisa e tá bom, né? Não arranja problema. Ele falou, vou te falar uns negócios aqui. A realidade é que a gente tem um Mercosul que é uma burocracia do tamanho do elefante que não alcança a promoção dos direitos fundamentais e liberdades dos cidadãos. Então, assim, a gente tem alguma liberdade de movimento, legal, te facilitou um pouquinho algumas coisas assim, mas no geral é uma organização soviética criada por um bando de país de burocracia soviética. Nenhuma surpresa aí, né? Então, não está ajudando. O que já é um sinal. Porque existe um papo na mesa, que não vai demorar muito tempo, de um tratado de comércio entre a Argentina e Estados Unidos. Só que um tratado de comércio entre a Argentina e Estados Unidos só pode acontecer com a autorização do Mercosul. Porque a Argentina está no Mercosul. E, obviamente, não vai ser autorizado. Fiquei muito surpreso se isso fosse autorizado. E o Milei já foi extremamente claro sobre isso. Eu queria ficar no Mercosul. Mas se eu precisar sair para fazer um acordo de comércio com os Estados Unidos, meu filho, um abraço. Tchau. Então aqui ele já tá falando, ó, já não tô muito afim. E deu um recado bom. Falou, olha, espero que na próxima presidência do Mercosul, que é do Lula, seja combatido o crime organizado. Porque se isso aqui espalhar pelo Mercosul, nós vamos ter um problema. E é verdade. Vai acontecer? Lógico que não. Mas eu tenho certeza que ele falou isso aqui já na maldade de fazer o pessoal perceber que é isso que vai acontecer. E teve alguns outros recados lá de coisas que eles fizeram e tudo mais, mas não é tão relevante assim.
Finalizando, pesquisas eleitorais, que é o que importa. Sempre que eu faço tudo isso aqui, um monte de gente fala, mas Rafael, daqui 10 anos eles vão eleger outro comunista completo. Vamos lá. Entre jovens, intenção de voto, Libertad avança 48% e pró 1%. Acabou o pró, velho. Acabou o partido do Macri. Então, assim, dos jovens lá, é 2-1 libertário. Tem 2 libertários para cada um de esquerda. Se isso não é... Nossa, eu pensei no... E eu vou fazer esse merch. Que se foda. Você que tá pensando, eu preciso de uma namorada libertária, que só tem os malucos esquerdistas, não aguento mais. Tá ali, entendeu? Tá ali. Pode ser mais um ponto de reflexão aí para influenciar a sua decisão. E na votação geral, a partido do Milei 38% e crescendo, kirchnerismo, se você somar toda a galera de esquerda aqui, 33, 37, 39, Milei com pró dá 44, 45, Próxima eleição, que vai ser agora no fim do ano, que é uma eleição parlamentar, vai ser a lavada da direita. O Milei vai conseguir muito mais espaço no legislativo. E aí tudo que está acontecendo aqui vai ficar mais intensivo ainda. Vai ficar bonito isso aí. E um ótimo sinal. Não é só sobre dados econômicos, não é só sobre... Eu passei uma semana no Instituto Acton lá nos Estados Unidos e eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Eu preciso fazer, na verdade... realinhamento do que eu falo para trazer muito mais isso que eu vou falar agora. Não é só economia, não é só legislação, não é só dados, não é só investimento. É a cultura e valores morais do povo. Ok? Porque essa ideia de separação de poderes e instituições, etc., em tese, existe em toda a democracia moderna. Em tese, existe no Brasil. Por que doa quem doer só funcionou nos Estados Unidos? Porque existem valores morais diferentes. Ponto. Legal, inclusive, falar disso em 4 de julho, né, que é o aniversário da independência. Então não é só isso. Você tem um presidente que vai e fala publicamente aos empreendedores, mas é realmente a quem está ouvindo. Quanto mais dinheiro você ganhou, melhor está a sociedade, molda também os valores morais das pessoas. O fato é que aqui no Brasil... Podia ligar a luzinha aqui, né? A gente grava vídeo meia hora. Cadê a luzinha? Eu desliguei, esquece. Ninguém viu isso. A luz começou a ficar ruim, mas toca. Quando você tem alguém falando assim, isso vai mudar os valores morais da sociedade, vai mudar os valores morais das pessoas. No Brasil, você falar que você é um empreendedor, que você é um empresário, que você é um investidor, não é tão bem visto assim. Não é. E isso afeta quantas pessoas querem fazer isso afeta a opinião política das pessoas, isso afeta a sociedade como um todo. Se a gente não muda esses valores na cabeça das pessoas, no longo prazo não tem o que fazer. Então, assim, você ter um presidente popular, com isso tudo, falando, ganhem dinheiro, empreendam, como ele falou, quem só nega, quem consegue evitar imposto, esse cara é inteligente, pô, viva ele. Você tem um cara falando isso, isso vai impactar a cultura e os valores das pessoas, sim. E, olhando taxas de aprovação, inclusive, ele é o presidente da América Latina, da América do Sul, mais popular que tem. 53%, 53,5% de visão positiva. Noboa, no Equador, em segundo lugar, porque está combatendo o crime com 52,4%, que me faz pensar quem que discorda dele. Eu preciso ligar para meus contatos lá no Equador e falar, hã? E o Lula aqui com 46,51%. Então, diferença muito forte, né? E por último... Também, como eu falei lá atrás, a América Latina é o país mais seguro da América do Sul. Por esse Milei Report, isso ficou mais de meia hora, mas enfim. Fazer o quê? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.